Um, dois, três. Olá, meus queridos e queridas. Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Café com Psicanálise. Hoje com uma convidada mais que especial, a Laís está aqui com a gente. Laís, que é uma grande amiga, que cuida das nossas redes sociais, né? Tem uma agência de publicidade, faz um trabalho excelente. E hoje eu trouxe ela aqui para a gente trocar ideia, conversar um pouco, né? Trocar alguns pensamentos aqui. E a respeito da geração Z, que é considerada a mais preguiçosa e mais rica da história. Será que é isso mesmo? Não sei, né? Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Vamos começar um assunto polêmico, então? Vamos lá. Polêmico. Uma geração que vai herdar 84 trilhões. Será que eles estão preparados para isso? Como que vai ser a nossa vida lidando com isso? Isso me preocupa bastante, sabe? Muito dinheiro para quem... Sabe uma coisa interessante? Eu tava conversando com a minha esposa hoje de manhã. Não adianta a sorte para quem não tá preparado. Exatamente. As pessoas precisam estar capacitadas para que quando as oportunidades surgirem, elas de fato possam exercer aquilo. Psicologicamente e também com expertise profissional, que eles não vão ter. Exatamente. Apesar de ter um mundo de possibilidade na palma da mão. É a geração mais preguiçosa. Olha só aqui que você colocou aqui, ó. A geração Z e a necessidade de um futuro rico em dinheiro, mas pobre em sentido. Em sentido. Porque eles buscam o tempo todo essa compra compulsiva, né? Ditada pelo Instagram, pelas redes sociais. A maioria pelo Instagram. Instagram é muito visual, né? É ali onde eles se baseiam e eles se comparam constantemente. Tem vídeos na internet rolando de 18, 19 anos, a garota se esperneando no chão porque a mãe não deu um iPhone. Então, Será que isso não é montagem, não, gente? Não é, João. Infelizmente não é. Graças a Deus eu não vi essa cena. É real, né? Infelizmente não é. Ainda não deparei com tal situação. É uma geração que vai ter um sufocamento de todos os lados, eu imagino. Mas olha que interessante. A gente fala desse espernear, dessa pirraça, né? Dessa regressão ao processo infantil. Do ponto de vista analítico, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu, mas agora... E vai continuar acontecendo. Eu acredito que agora, com a internet tão fácil acesso para todos e o mundo inteiro, né? Eles ficam travados naquilo e as habilidades sociais construídas quando a gente não tá online, elas são nulas. Eles não treinam a empatia, a amizade, o como sair de situações difíceis, em como construir uma vida, assim, offline, uma vida. Tem criança que não sabe amarrar um tênis ainda, mas sabe fazer um joguinho online inteiro. Então, toda a parte da vida que está fora da parte internet, assim de se falar, fora da parte online, ela tá sendo desconstruída, ela não tá sendo mais aprimorada. A geração Z é chamada de preguiçosa. Tem dificuldades reais em conquistar estabilidade, em comprar um imóvel, até em se manter em um trabalho. Isso principalmente, né? Não, deixa eu te contar um caso. Que aconteceu na escola. Eu tenho uma escola aqui no centro de Vinhedo, e é o caso que aconteceu na escola. Muitas vezes a gente tem muitas vagas de emprego no comércio disponíveis. A gente tem tem emprego, não tem pessoas capacitadas. Então o que a gente faz? A gente chama a família, aquele adolescente de 19, 20 anos, 15 para ser jovem aprendiz, a gente chama para dentro da escola para preencher o currículo, para fazer um teste para essas vagas, né? Pra gente ajudar o comércio local. Chegou uma família com um garoto, né? 15, 16 anos. A gente dá um formulário básico. Por exemplo, qual que é a capital do Brasil? Sabe o que ele escreveu? Rio de Janeiro.
E aí, depois daquelas questões básicas, você até citou, né? Geografia, história, esse povo não vai saber. É justamente isso. Ele preencheu as questões básicas, o pai e a mãe atrás, observando. Quando chegou na hora dele sentar num computador para fazer o currículo dele, ele tremia. Ele não sabia ligar o computador, ele não sabia preencher um currículo. Como que eu vou lidar com essa situação sendo ali a gerente que está gerenciando a vaga pro candidato? Eu só falei pro pai, você acha que o seu filho está preparado? Você contrataria ele? É lógico que o parceiro já deu uma surtadinha, né, ali básica, mas não tão preparado para absolutamente nada. É lógico que existem casos e casos. Eu tenho 2 sobrinhas maravilhosas, que são inteligentíssimas, e é muito de criação para criação, mas eles estão hoje conectados e tão mergulhados dentro da internet que para eles a vida só acontece ali. Esse é um grande problema que a gente tem, né? Fazem do mundo real um processo fantasístico. Fantasioso. Mas não no sentido positivo da coisa, porque a fantasia ela pode ser pensada sobre 2 vieses, né? O da possibilidade de construção, né? Da ideia de me tornar alguma coisa, daquilo que eu quero, aonde eu quero chegar. A ânsia, então, né? De ser aquilo. O humano, para poder viver, ele precisa dessa fantasia. A fantasia de ter uma formação, a fantasia de construir uma família, de ter um carro, de ter uma profissão, enfim. E a gente tem um outro contexto fantasístico que ele é um pouco paranoico, que aí ele cabe muito na psicose até, que é uma distorção da realidade, que a gente também pode encontrar num processo até perverso da situação, né? Onde o sujeito faz do mundo real aquilo que ele fantasiaria, é quase que um avatar. Quase que um avatar. Tá vivendo dentro do jogo. Isso. Isso é perigoso. Porque ele não consegue encarar os conflitos reais, as exigências reais do mundo. Porque o universo dele é o universo mais simplificado do jogo. E não há o que cobrar, não há quem cobre. Porque isso foi ofertado desde o início. A gente estava falando aqui nos bastidores. Eu acredito muito que essa geração ela é formada por nós. Ela é formada por nós. Então, literalmente, ela é a resposta que nós estamos dando às nossas insatisfações. É aquela coisa, né? A gente sempre quer dar pro filho que a gente nunca teve. Exatamente. E o que a gente teve? Fica onde nessa história? Então, isso é que é interessante. Muitas vezes a forma de interpretação do que é bom, ela é relativa. Esse é o grande problema. A psicanálise acredita num processo de construção psíquica. A construção psíquica nem sempre ela tem a ver com o fato real concretizado, mas é o fato percebido e interpretado. O grande problema que a gente está tendo hoje é que não está havendo nenhum tipo de possibilidade de diálogo, de intermediação entre aquilo que foi proibido e aquilo que é possível. Parece que tudo é possível. Porque dentro de casa não existe diálogo mais hoje, né? Praticamente o adolescente fica trancado dentro de um quarto, fica pregado num celular, ou até os pais na mesa de jantar, fica com o celular, comendo com o celular e não dá atenção já, ali. Porque a rede já é ofertada para a criança ainda no processo muito imaturo da vida dela. É um estímulo muito grande. Eu tenho uma filhada de 5 meses que ela fez agora. E aí, assim, eu já fico observando, quando eu vou visitá-la, como que os olhinhos dela ficam em relação à tela. Qualquer pessoa que chega próximo dela e aquela luzinha do celular acende, ela já... Mas o vício no celular é comparado ao vício em cocaína. Literalmente. Você imagina pra um bebezinho. Não. Você imagina... Não pra um bebezinho, gente. A gente não tá falando só pra um bebezinho. A gente tá falando pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque inclusive nós. Inclusive nós. Vai falar que você não fica angustiado quando o celular acaba a bateria e você tem alguma coisa pra fazer. Nossa. Não preciso ter nada pra fazer, não. Eu já vou procurar um carregador. Mesmo. Eu trabalho com redes sociais o dia inteiro. Eu coloco um limite pra mim. Eu começo a trabalhar
9 horas, 6 horas eu não quero mais saber de celular, eu desligo. Então eu já aviso minhas clientes, dá uma pausa aí porque eu não vou mais pegar no celular, porque justamente eu tenho que ficar com meu filho e eu tenho que ficar longe disso. Porque eu sou o espelho, se eu ficar no celular ele vai achar que isso daqui é muito mais legal do que os brinquedos que ele tem no chão. Exatamente. Isso é interessante, eu vi alguns vídeos nesse sentido, né, de experiências, né, sociais, onde o pai tá lá com o celular na mão e a criança tá no mesmo ambiente. Quer dizer, eles estão juntos... Mas não presentes. Eu acho que isso é um grande problema, tanto para o adulto quanto para a criança, que tá se formando ali. Porque é o que você falou, quem é mais importante aqui? Eu e o que eu tô fazendo ou aquilo que tá dentro daquela caixinha, aquele trocinho pequeno... Brilhando ali. Brilhando que os pais não tiram os olhos parecendo um zumbi. Que é isso, né? Deve ser muito legal aquilo ali, eu quero. Não é, isso aqui não é legal porque ela não tá brincando com isso, ela tá brincando melhor. Com aquilo. É exatamente o que eles pensam. E aí, assim, é um universo totalmente fantasístico. Porque o que tá aqui é literalmente a vitrine de uma grande praça pública. Exatamente, é o que eu falo. É um shopping. É o que eu falo para minhas clientes, João, o que eu falei para você na nossa primeira conversa. Você não tem uma loja no shopping. Que as pessoas estão ali circulando no corredor, passa na frente da sua vitrine, olha e fala, nossa, que legal, vou entrar. A sua vitrine do seu serviço é construída dentro do Instagram. Hoje o Instagram, ele é venda. É aquela venda sem vender. Tudo ali é venda. Ah, não, mas eu tô vendo a vida da fulana. É venda. Ela tá vendendo o estilo de vida dela, ela tá vendendo as roupas que ela usa, ela tá vendendo o perfume que ela passa, ela tá vendendo... Não tô falando da Virgínia. Mas todo mundo vende algo ali. Nem que for a própria essência. Mas sabe o que é interessante? É que assim, o sobrinho do Freud tem um documentário que é a Sociedade dos... O Ego do Século, se eu não me engano. Leandro, vê se você consegue achar aí, se é isso mesmo. O Século do Ego. Eu acredito que seja isso. Esse documentário é muito interessante. Porque... O sobrinho do Freud, ele é contratado, ele é um grande marqueteiro. Século do Ego, isso. Acho que dá umas 3 horas esse documentário. Vale a pena, não sei se você já assistiu. Vou assistir. Quem não assistiu aí, galera, tá aí no YouTube, você encontra. E mostra, assim, como é que a gente muda, né? Como é que a geração vai mudando. E como que o marketing ele foi fundamental e o que chegou hoje. Porque nós vivemos uma época onde a gente comprava por necessidade. Eu compro aquilo que eu preciso. Agora a gente compra por puro impulso. A gente compra por puro impulso. Ou seja, o processo do marketing é imputar em nós um desejo de ter, não uma necessidade. Eu não tenho necessidade. Talvez a minha necessidade ela passa a um processo fantasístico de satisfação apenas, não de necessário no sentido de, cara, eu preciso disso aqui para executar. A maioria das vezes que se compram coisas ficam guardadas até. Então, o meu serviço, o que eu tenho que entregar é justamente isso. Infelizmente. Você tá no jogo, né? Eu tenho que entregar isso, porque você imagina que a IA tá sendo treinada para isso. Sim. Por exemplo, se eu entro no seu perfil e fico menos de alguns segundos, a plataforma passa a entender que seu perfil é irrelevante. Então, eu tenho que construir aquele perfil um estímulo, né? Com estímulos suficientes para a pessoa ficar ali dentro e ficar curiosa por você. Então, por isso que é muito importante contar sua história, contar seus serviços, deixar tudo muito claro, porque além disso, quem compra é preguiçoso. Se você não deixa claro, a pessoa vai embora. E seu perfil passa a ser irrelevante porque ela não ficou ali. Então, Laís, assim, eu acho que é interessante, né? A gente às vezes dá a ideia que a gente está condenando a rede, a IA. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Eu acho que é um processo natural de evolução da sociedade, tá? A grande questão é como que se faz isso. Então, não é ruim. É o jogo sujo que se coloca. É desafiador, né? Porque imagina que, por exemplo, para que eu tenha uma relevância para IA, ela me escraviza. Sim. Ela vai dizer que eu tenho que todo dia postar alguma coisa. Tá, mas eu não tô afim de postar todo dia, e tão pouco de ficar pensando. Até porque eu tenho outras coisas também pra fazer. Exatamente, mas aí você vai ser atropelado por 8 bilhões de contas que tem ativas no Instagram. Você imagina que o Instagram é um canal de televisão. Porque hoje ninguém mais assiste televisão, né? Nos seus streams. Netflix, outros, né? Não, eu vi Jornal Nacional.
Desde os meus... William Bonner saiu, cara. O que vai ser do Jornal Nacional sem William Bonner? Na minha cabeça ainda não associou. Olha que parada interessante. É outro assunto. Mas você imagina que o Instagram são 8 bilhões de canais de televisão que você fica ali procurando um canal pra você fixar a sua atenção e assistir. Então você tem que construir algo que vai ser relevante pra sua audiência, que vai dar o que ela precisa ou que vai cutucar em alguma dor. Pra eu me manter ali no topo. Ou entre. Exatamente. Não no topo, mas entre. É só ser relevante. Pra ela entender que pode mostrar o seu perfil pra outra galera. Mas isso não escraviza? Escraviza completamente. A gente é escravo o tempo todo agora. No sentido bom e no sentido ruim. Agora você imagina como que a gente, que não é da geração Z, né? Eu não sou da geração Z. Geração Z é considerada a partir do 2000, né? Ano 2000. Mas você imagina, a nossa velhice no meio do mundo deles, no mundo já na fase adulta, a gente tendo que vender o nosso peixe ali dentro do Instagram pra essa galera. Eles vão ser ricos, eles vão herdar muita coisa. Como que a gente vai se posicionar? A gente vai estar preparado pra essa população? Porque isso vai acontecer daqui 20 anos. Eu vou ter 50 e poucos anos. Eu vou ter 58. Então, mas aí Aí, vamos lá. Beleza, vai ser um desafio pra gente, né? Pra você, no caso. Que trabalha. Talvez pra mim também, que a gente vai ter que atender essa galera. Você vai ter que atender essa galera. Muito mais os pais deles também. Né? Mas a grande questão é a seguinte, vamos lá. Vai colapsar. Já tá começando, porque não produzem. A produção deles tá nessa competitividade tecnológica. É porque eles não têm expertise em nenhum nicho, né? Exatamente. A não ser ficar de bobeira. Imagina, muito dinheiro, vai haver um alto consumo, então a gente vai ter aí uma produção financeira, uma troca no comércio muito grande. Mas é a geração mais consumista da história. Sim, mas vai acabar. Se não, porque aonde não se repõe e se consome, não sustenta. Então, se a gente tá falando aqui que eles não têm condições, capacidade de comprar um imóvel sozinhos, mas eles vão ter muita grana. Eles são fúteis. Eles não ficam raízes em lugar nenhum. Então. Porque hoje eu tava conversando, né, antes com você. A galera herda bilhões. Tá legal. Mas ele não tem nada. Ele não sabe fazer nada. Como que vai administrar tudo minimamente o aquilo? imposto. Ele vai precisar vender. Vai. E aí? Ou a gente vai ter uma desvalorização dos imóveis, ou a gente vai ter um colapso no setor de imóveis, né? E a gente também vai ter um colapso no setor do comércio. Porque vai mudar completamente a situação financeira mundial. Vai ser Não, vai ser uma catástrofe. Eu acredito. Posso estar errado, mas a princípio eu penso dessa forma. Mas a grande questão aí, pelo menos pro universo psi, é a fantasia de que se pode tudo. Que essa é real. Então, tipo assim, essa geração, ela, ao contrário de nós, que nos esforçávamos muito para conquistar as coisas e a coisa do Enem, a coisa de se tornar, olha, cara, como é que vai ser esse meu futuro? As incertezas. Faculdade, o aprendizado, né? Toda essa coisa que nos formou, para eles tudo é muito mais simples. Essa é a grande verdade. A população do nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Então, eu posso tudo. E aí a gente tem um problema. Aonde que se pode tudo sem ter responsabilidade? Quem pode tudo sem responsabilidade? E sem conhecimento nenhum. Quem? Você sabe quem? Um bebê. O único que pode tudo e que não precisa ter responsabilidade. Então imagina que essa galera vai querer valer um direito de se tornarem bebês. Porque o bebê, assim, é tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer, sem que ele tenha consciência nem de si mesmo. Você pergunta pra essa galera assim, mas o que você quer? O que você quer ser? Não sei. E assim, aí precisa querer ser alguma coisa?
Antigamente a gente sonhava tanto, né? Sonhava. Sonhava muito. Conquistar uma faculdade, guardar dinheiro, comprar um imóvel, ser alguém, né? De se inspirar. Aí a gente volta para um grande filósofo chamado Sartre, né? Que ele defende a ideia de que o humano nasce sem sentido. Isso é um problema. Isso é uma discussão que... É uma discussão que vai levar horas. Vai levar horas. A gente começar. O humano, para Sartre, o humano é a única espécie que nasce sem sentido, literalmente. O que é um bebê? Do ponto de vista biológico, é aquilo ali. Dá para se explicar. Mas do ponto de uma construção psíquica, ainda não se dá para definir. Ele vai precisar criar relações de laços familiares, relações de laços sociais, para ele começar a entender o que é a vida e, a partir daí, ele construir a ideia de um sentido da vida. E aí a gente tem um problema. Porque se a geração Z ela já está se perdendo nesse sentido, porque ela não finca raízes, então ela não tem uma história. Ela não tem uma valorização do seu passado. Falando de passado, eu tava pesquisando muito, né, minha ancestralidade, por curiosidade, pra saber, né, de onde que a gente veio. Você vem de origem italiana, né? Eu sou italiana com espanhol. Aí, ó, tá vendo? Eu sou paludete e sou Gea, que é os de Rea, né? Sou espanhol. Na minha origem, o sobrenome Gea, ele vem de Cavaleiros de Derrea. Eles não tinham morada, eles não tinham um país, eles não tinham morada. Eles estavam fugindo da época do judaísmo. Eles estavam fugindo, então eles eram cavaleiros, eles ficavam ali cada hora num lugar, né? Aí quando se fala de geração Z, eu acho que a gente tá voltando naquilo que você falou. Chega uma hora que a gente vai pra frente, tudo para, tudo colapsa, a gente volta pra trás. É o pêndulo. Nós vamos ter que resgatar. A gente vai ter que resgatar. Então, naquela época em que meus antepassados, eles não tinham morada, né? Eles eram, cada hora eles ficavam ali no reino da Espanha, ali, marchando, né? Nas guerras. Mas só que tinha uma motivação para isso. Guerra. Entendeu? Olha a diferença. Não é que eles estavam andando a ermo, sem sentido e sem... deixa acontecer o que tiver que acontecer. Eu vou pegar o mochilão, botar nas costas e dane-se o mundo, eu vou pedir vaquinha na rede social. Exatamente. O que também não é uma crítica, legal, quer viver assim. Eu acho que talvez seja o estilo de vida de uma pessoa e que tem seu momento pra isso, mas a vida toda... Mas é um propósito vazio. É um propósito, eu vou conhecer o mundo porque eu quero conhecer o mundo. Beleza, conheça o mundo, mas volte pro seu lugar com aquele conhecimento que você adquiriu e use pra algo. Não é que nem os antepassados que viviam fugindo da guerra ou lutando em certos lugares e o anseio deles principal era voltar para casa. Sim, ter a sua base. Exatamente. Essa geração não tem isso. Eles querem só ir sem ter para onde voltar. Isso torna um processo muito vazio. Tem um pensador, psicanalista, pós-freudiano, chamado Winnicott. E aí ele vai falar de uma ideia de mãe desnecessária. Essa palavra, muitas das vezes, soa muito ruim. Cutuca, né? Nossa, uma mãe desnecessária, coisa ruim, né? Mas a bem da verdade é que esse desnecessário, ele é um ponto muito positivo da construção psíquica. Porque significa que o papel que tinha que ser feito foi feito muito bem. Permitiu ir. A minha mãe falou outro dia que a maior conquista dela foi quando eu fui embora. Olha aí, que legal. Porque minha mãe é de Birigui, né? Eu vim pra cá, casei e vim pra cá. Ela falou que a maior conquista dela foi quando eu fui embora. Porque ela viu que realmente ela tinha feito o seu papel. É isso aí. E interessante é que mesmo você tendo ido, conscientemente você sabe a sua base. Você sabe que, cara, se tudo der errado nessa vida... Eu tenho pra onde voltar. Você tem pra onde voltar. Mas uma coisa é você voltar por uma opção, não por necessidade. Exatamente. E a coisa do desnecessário é isso. Porque o que é desnecessário? Desnecessário é aquilo que não tem necessidade. Imagina nas relações de modo geral, não só nas construções familiares, mas nas relações de amizade, de amor, você estar com alguém por necessidade. Ou seja, não vivo sem isso.
É muito bonito do ponto de vista amoroso falar, não vivo sem você. Cara, isso é uma maior mentira. Não, a gente vive. Isso é o maior problema. O problema é, a gente quer estar ali perto. A gente quer estar com a outra pessoa. Querer estar é uma coisa. Agora, colocar a coisa como uma necessidade te coloca num empobrecimento egóico absurdo. Porque falta alguma coisa pra você e você acha que tá no outro. E aí você acaba exigindo do outro alguma coisa. Que é o que acontece com a geração Z. Ela impõe uma responsabilidade da falta dela em cima dos pais. Vocês são devedores. Os pais devem aos filhos. Então aí você vai ver o que o Leandro estava falando, Leandro. No caso do cara... Foi o Leandro que falou? Foi você? Que o cara estava processando... Os pais por causa de um carro, Então quer dizer... Cara, o que é isso? Que inversão de papéis é isso? Mas essa inversão de papel é fruto da forma que nós colocamos. Eu lembro uma vez com a minha filha... Os meus filhos todos já são maiores de idade. Eu tenho 3. E a minha filha, assim, eu acho que ela é a mais apegada, né? Natural, né? Do ponto de vista analítico, eu entendo normalmente. Então ela tá sempre ali muito mais apegada. E aí, numa época, assim, ela saindo da adolescência para a juventude, ela veio com, acho que uma lista enorme de questionamentos. Que o senhor não me dá atenção, que o senhor não sei o que não sei o que lá, várias cobranças. E uma vez eu falei com ela assim, falei, minha filha, quando você era pequenininha, toda vez que o papai ia atravessar a rua com você, o papai pegava na sua mão. Porque você não tinha capacidade ainda. E o papai olhava para um lado, olhava para o outro. E o papai fazia questão de atravessar a rua de mão dada com você para não deixar você sozinha. Você precisa entender que a rua continua ali, eu continuo aqui, mas não vou mais ter que atravessar a rua dando a sua mão. Eu vou ficar do outro lado da calçada. Só garantindo sua segurança. Eu já te ensinei que você tem que olhar para um lado e olhar para o outro. Você precisa correr os seus riscos, construir a sua história. E isso não me torna perfeito, porque todas as suas queixas são válidas. Mas são essas queixas válidas que te constroem. Assim como eu tive as minhas também. Então, assim, vamos fazer análise? Nossa, vai me fazer chorar, João? Mas essas são as insatisfações. A gente se constrói em cima disso. Assim, ela foi entendendo as duras penas, óbvio, né? Não, mas acredito que agora, quando ela assistir isso, ela vai chorar. Não, ela tá grávida e eu vou ser avô, né? Tá pra nascer agora em setembro. Meu Deus, que linda. E é óbvio que o avô o bebê, a Vitória nem nasceu e ela já me amansou. Mas eu precisava ser duro. Sim. Com todos eles. E com o passar do tempo, ela vai ver que essa dureza, na verdade, só foi um passo a mais para ela se tornar ainda mais estável, né? Emocionalmente, mentalmente e tudo isso. É preciso a frustração. Na hora, a gente não entende. Castração nenhuma é entendida no momento. Principalmente, Freud tem um texto de 1913 que ele diz assim... Nesse texto, o título desse texto é Os Tipos Neuróticos de Adoecimento, de 1913. Olha o que esse louco já falava. Ele diz assim, o sujeito estava sadio, enquanto suas satisfações sexuais no mundo externo estavam sendo atendidas. É importante lembrar que o termo sexual aí se abrange a toda forma de prazer da vida, não ao ato em si. Então, tipo assim, estava tudo bem. É o bebê que tá mamando. Trocado com a barriga cheia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E vai crescendo, a mãe dá tudo na hora que ele quer. Torna-se adoentado quando isso é lhe subtraído ou roubado. E o mesmo não consegue encontrar um processo substituto para continuar na vida. Mas olha que interessante, inevitavelmente as coisas não vão continuar como eram. De novo a gente volta. A geração tá querendo reivindicar um direito de ser bebê. Exatamente. E não dá. Então as frustrações, elas nos constroem. Elas nos implicam a ter que nos desenvolvermos. A falta sempre vai existir. Mas é a geração que menos sai de casa. Sim. Eu saí de casa com 22. Eu casei com 22. Eu saí da minha casa. Eu saí do seio da minha mãe. Eu saí pra viver o mundo. Ela me soltou com medo? Me soltou, mas soltou com orgulho, porque eu já sabia que eu estava preparada. Agora, essa geração, eles ainda moram dentro da casa dos pais. Os pais não sabem mais o que fazer, porque às vezes aquela pessoa fica ali como um hóspede, né?
Come, bebe, dorme, roupa lavada, comida na mesa. Um pouco é culpa dos pais? Eu não gosto da palavra culpa, sabe? Eu gosto da palavra responsabilidade. Um pouco é responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Eles, a gente, ali, Todos. a sociedade como um todo, porque não empurra essa pessoa pra vida e mostra pra ela o quanto ela é capaz? Você já assistiu o vídeo Vida Maria, uma animação? Vida Maria, acho que não. A galera que estiver assistindo aí, depois corre lá. Vocês vão encontrar no YouTube também. Normalmente, quando eu dou aula, eu coloco esse vídeo pra galera assistir. A Vida Maria é uma animação, embora narra uma história na parte do Nordeste, de uma cultura nordestina, Norte-Nordeste, de uma Maria, a família são várias Marias, e que é um processo de repetição. A menina tá tentando escrever o nome dela, e a mãe chega lá na hora e fala assim: Maria, você tá vendo que não é hora de ficar aqui? Vai lá, Maria, me ajudar. Tem o terreiro para varrer, tem água para dar pros bichos, tal. E aí aquela Maria deve ter em torno de 6 anos, 5, 6 anos, e a Maria fica ali meio atordoada e ela vai. E aí ela vai fazendo as coisas, e daqui a pouco ela encontra o João, aí o João ajuda ela engravida do João, e ela tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, um monte de filho. E aí depois volta a cena todinha, ela com a filha dela, fazendo a mesma coisa que a mãe fazia, e no final mostra que a mãe tá no caixão, sendo velada dentro de casa. É um processo de repetição. Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas é uma cultura... Não é só lá. Em toda cultura isso pode acontecer. Quebrar ciclos, né? Não é nada fácil. Nada Imagina fácil. o quanto que essa Maria, ou as Marias como um todo nesse documentário, nessa animação, em algum momento quiseram romper com isso, mas não tiveram coragem porque precisavam agradar esses pais. A geração Z não está preocupada em agradar ninguém, a não ser eles mesmos. Eles estão quebrando o ciclo de uma maneira bem... Mas por que nós implicamos isso? Porque nós não tivemos coragem de quebrar os nossos ciclos, né, alguns, né, na grande maioria, e ficamos insatisfeitos com muitas coisas que fizeram com a gente, e a gente está implicando agora de uma forma radical a que eles façam diferente. Isso talvez foi imposto não em atos, né? A gente não impôs em atos, mas a gente impôs de uma forma... sutil. Subjetiva. Nas ações. Né? Eu faço isso com meu filho. Às vezes eu me pego fazendo coisa que a minha mãe fazia, eu falo, não vou fazer isso. Mas aí eu percebo que eu tô quebrando o ciclo. De uma maneira positiva. Quando dá, beleza, mas imagina quantas coisas que você faz que você não consegue nem ter percepção. Ao nome disso a gente chama de ação do inconsciente. Que você só vai se deparar com o real depois, quando tu sentir alguma coisa. Sabe, eu já ouvi coisas do tipo assim, nossa, eu não me reconheço no meu filho, em análise. Olha a necessidade desses pais, dessa mãe, de ter que se reconhecer naquele filho. Essa coisa de continuidade. A gente parece que pare um filho sendo uma continuidade nossa, né? Mas a gente corta esse vínculo ali de alguma maneira quando a gente percebe que ele tem a própria autonomia, que ele tem os próprios gostos, que ele tem a nossa cara, o nosso jeito, os trejeitos, só que os gostos são completamente peculiares. É uma construção. E toda construção, ela dá trabalho. O grande problema é que a gente não quer ter esse trabalho. De ir lá e falar, ô, levanta. Mas não é quando é adolescente. Porque, tipo assim, o pessoal chega no consultório às vezes, que o meu filho não me ajuda, que ele não participa de casa. Mas quando foi que ele participou? Quando ele tinha 5 anos de idade que você construiu alguma coisa junto com ele? Quando foi que com 3 anos, o meu tá com 3, quando foi que com 3 anos você deixou ele trepar na cadeira do lado de você lavando louça e deixou ele pôr a mão no café sujo, pôr a mão nos pratos, catar uma bucha? É o tempo todo catando a criança e pondo ela na frente da tela pra ela te dar um pouco de paz. Vai assistir. Vai pra lá assistir. Aí não dá, né? O meu, quando eu vejo, ele já tá lambuzado no pó de café que ele tá ali do meu lado lavando louça. É isso aí. Então, eu vejo essa desconstrução de forma subjetiva. Por isso que a geração Z tá do jeito que tá. Eles correspondem
aquilo que nós ofertamos. E aí, assim, por que eu defendo a ideia de que não são culpados? A gente não pode trabalhar com a ideia de culpado, porque a partir do momento que a gente pensa em algum culpado, ele tem que ser julgado. E aí eu acho que fica muito pesado, né? É porque ninguém quer ser julgado, né? Não, mas não é só... Além de ninguém querer ser julgado, imagina você ser julgado por uma ação inconsciente. Quer dizer, não vai pagar. Essa dívida não se paga. Você nem tá sabendo o que você tá fazendo. A gente costuma brincar em psicanálise que o analista, ele é um investigador de um crime que certamente o nosso analisando não sabe que cometeu. Mas ele já cometeu. E isso que faz ele ser sujeito. Ele, inclusive nós, óbvio, né? Que não somos seres perfeitos, né? Mas chegar a esse grau de pensamento não é nada fácil. Porque qual a responsabilidade que eu tenho naquilo ali? Qual a responsabilidade que a nossa geração tem nisso? Né? Nós mudamos. Já somos hoje a ideia disso. Do prazer, da satisfação. Nós não vamos voltar mais. O imediatismo, né? Imediatismo. É a geração do enter, né? Literalmente. Porque hoje eu vejo, assim, os meus clientes, quando se trata de redes sociais, quando eu falo, é uma construção e vai ser a passos de formiguinha. Já cria um bloqueio, porque quer aquilo na hora. Eu quero viralizar, pô. Eu quero ser alguém ali dentro Popstar da rede. Ali dentro daquele mundo que você falou que é o imaginativo, eu quero ser alguém. Então não precisa nem ser criança pra estar mergulhado nisso. Não. Porque quando você vai construir algo dentro do Instagram, quando você vai construir uma marca, um posicionamento pra atender qualquer pessoa, é a passos de formiguinha. Não seria isso, nesse adulto querendo estar nesse lugar, um retorno à sua infância de novo? É porque tudo é nossa infância, nossa criança mal cuidada, né? É tudo. Tudo, literalmente. A regra da continuidade da vida adulta, ela tá com base naquilo que aconteceu lá atrás. Com os nossos inconformismos. Porque em algum momento foi tudo muito bom. Vou fazer uma pergunta pra você. Cuidado, é uma pegadinha. Ai, meu Deus. A sua primeira experiência de amor foi como? Foi boa ou ruim? Não sei nem te falar. Porque eu acho que eu sou uma regra quebrada. Vou falar uma coisa que ninguém sabe. Eu tive ali um certo abuso na infância. E meu pai morreu no meu colo aos 14 anos. Então eu estava vivendo uma fase completamente dentro de mim sozinha. E eu perdi meu pai em janeiro de 2014. Em novembro de perdi meu pai em janeiro de 2001. E conheci o meu primeiro amor, que é meu marido, em novembro de 2003. Mas eu já conhecia porque ele estudou comigo desde a 5ª série. Então, o meu primeiro amor ali, eu não sei se ele foi construído de uma maneira sadia. Porque até então, turbulento. Eu tive medo de me relacionar. Levo isso até hoje, por causa do certo abuso. E eu tenho um medo de exposição. Pra estar aqui hoje, eu tô pensando em 500 mil coisas, que é o que as minhas clientes, não que foram abusadas, mas que pensam isso. Eu tô bem? Eu tô saindo bem na foto? Eu tô bonita? Vão gostar de mim? Vão olhar pra mim e vão falar, não, vou ficar aqui porque essa aí é interessante. Então, eu tô aqui hoje, aqui na frente desse microfone, mas minha cabeça, meus divertidamente, eles estão em colapso. Então, vamos ajudá-los. Grande desafio que você tá superando. Eu tenho essa superação diária. Legal. Né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. A sua primeira experiência de amor, ela tem que ser muito boa. No entanto, ela é dada ao fracasso para que depois ela se torne boa novamente. Mas ela não é aquela experiência do amor que a gente olha para os pais? É isso aí. Exatamente isso. Então, meu pai morreu no meu colo quando eu tinha 14 anos. Não chorei na morte, porque ele foi em paz. E não choro até hoje. Sinto falta, muita falta dele, porque ele era um homem incrível. E eu
comparo, sim, o meu marido ao meu pai. Eu comparo. E até hoje, a minha mãe fala, meus irmãos falam, o Rodrigo parece o Osmar. Porque a gente vai procurar alguém que é parecido com o que a gente teve, né? Do ponto de vista bom ou não. Exatamente isso. Esse é o grande desafio. Exatamente. Ou eu quero alguém muito contrário daquilo que foi, ou eu busco algo, cara, muito similar. Mas pra que seja uma continuidade. Será que a gente não busca o similar meio sem saber que tá procurando? É inconsciente. Isso não é uma coisa muito organizada, sabe? Racional, estruturada. Olha, não, eu quero assim, porque eu quero igual meu pai. Não, isso não é arrumadinho desse jeito. Essas são influências do inconsciente que são movidas por traços minêmicos. Esses traços minêmicos são marcas que se formam devido às nossas primeiras experiências na vida. Que é essa de amor, que é da satisfação da alimentação, que é um monte de coisa. Então, quando a gente fala que a primeira relação de amor ela é plena, é porque naquela relação nossa com esses pais ou com aqueles que nos cuidam no primeiro momento, ela é única. Ela é tudo. Esse outro, mesmo sem eu saber que ele é um outro, ele é tudo. E eu passo a existir e ser a partir disso, dessa confiança que se instaura, das experiências que se tem, com esse olhar desse pai pra mim, dessa mãe pra mim, de tudo isso. Só que em algum momento eu começo a perceber que eu não sou o único. Eles também olham pra outras coisas. Exatamente. Nossa. E aí é difícil. Inconscientemente é meio difícil, porque eu vou perdendo um lugar. Quando a mãe fala, espera. Quando a mãe começa a colocar uma roupa que não é mais uma roupa apropriada para a criança, sabe? A coisa da maternidade, que meio que prendo o cabelo para trás e vou de qualquer jeito, mas não é qualquer jeito. É um jeito para adaptar a minha relação com meu filho. Agora não. Agora eu olho para mim. Só esse fato de olhar para ela, naquele momento aquela criança tá ficando de lado. E aquela criança vai ter que sentir isso. Essa mãe tem que trabalhar. Essa mãe tem que fazer alguma coisa. João, eu passo por isso todo dia. É todo dia. E essa criança precisa entender isso. Ela precisa disso e é sofrido isso. Mas é isso que constrói. É isso que constrói. E talvez essa dor, né, que pros pais que estão vivendo isso é que tá sendo insuportável. Bancar isso. Porque isso resgata, e a gente chama isso de transferência, aquilo que foi doloroso para eles. Então eles não querem. Então você vai ouvir mães falando, ai não, eu não vou botar meu filho numa creche. Então, o Arthur tem 3 anos hoje e ele tá numa creche. Ele tá indo na creche. Mas ele é guerreiro, hein? Eu já conheci. Nem fala, por isso que chama Arthur. Tá sendo treinado na BOP. Tá sendo aqui é rota, né? São Paulo é rota, né? É. O Arthur, ele é inteligente e ele tem um feeling de sentidos muito aguçados, né? E quando eu falo pra ele, você precisa ir na creche, ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele pergunta é, eu vou na creche. Você vai na creche. Pronto. Abre o berreiro. Meu coração tá em pedaços, porque eu fui pra creche com 6. Ele tá indo com 3. O meu coração tá em pedaços. Porque eu penso, ele podia ficar comigo, né? Mas ele ficando comigo, eu não vou conseguir trabalhar. Mas ele vai. Chega na porta da creche, ele para de chorar e entra feliz da vida. Aí eu penso comigo, ai, que raiva! Eu tô com o coração angustiado, ele tá indo feliz. Isso é muito interessante, né? Essa é a coisa do desnecessário, tá? Essa é uma construção. O desnecessário. E aí, assim, a dor que é da mãe, né? É muito É igual a amamentação, né? A amamentação. Tem mães que ficam ali ainda presas a essa coisa da amamentação. Mas ele não larga, ele não quer. Não, ele só tá atendendo a sua necessidade. Porque fantasisticamente... O vínculo, a criança, laço, né? Por essa relação, a criança, ela entende muitas vezes que ela é o objeto que tampou na falta da mãe. Os pais colocam essa criança num lugar tão grande que acaba criando essa ideia. De eu sou o deusinho da minha casa. Eu sou o que tampou na falta de todo mundo aqui. Então, tipo assim, o que meu pai gosta? Eu vou dar pra ele. Meu pai adora quando eu chego pra ele, abraço ele e falo alguma coisa. Aí o pai fica tudo bobo.
E é aí quem tá dando? E é aí que eles aprendem os gatilhos de vou fazer isso pra ganhar aquilo. Isso também. É a dinâmica, é o jogo da busca por uma satisfação. O que essa criança está buscando? Ela está fazendo alguma coisa porque ela está em busca de quê? De um olhar, de ser vista, de ser valorizada. E isso é que alimenta. Esse é o tal banho libidinal que a gente chama. Que a gente está ali. E é a partir daí que nós nos constituímos. Por isso essa necessidade de estar sendo sempre visto. Por isso a necessidade de ser visto nos ambientes de laços sociais, trabalho. Daí a necessidade que a gente tem do outro. O humano não vive sem o outro. Essa história de que vou viver sozinho lá no Monte Everest. Cara... Apesar de que tem dia tempo que dá vontade de sumir com tudo e criar galinha no interior. Sim, sim. Mas aí, pra quem que você vai mostrar as galinhas? Pra que você vai mostrar que o ovo da galinha tá lindo, né? Pra que você vai catar Pra que você vai dar a quantidade de ovos que você vai produzir? Pra que você vai fazer o almoço? Você vai comer sozinho? Uma hora, você vai olhando pra tudo aquilo ali e fala assim, caramba, tá faltando alguma coisa aqui. É o que eu mais escuto. Tá faltando alguém. E essa necessidade do faltar alguém, ela vem lá de trás da nossa concepção enquanto sujeito, né? Do ponto de vista religioso, acredita-se, né, que ninguém foi feito para viver só. Olha que interessante. Adão, Eva, Adão tava. E assim vai. Adão ficou triste no paraíso. É o que dizem, né? É o que dizem. Ele ficou triste, enfim, né? Teve que criar alguém ali, pra ficar com ele. Tava triste. Mas isso é interessante, essa nossa necessidade. E aí a gente tem um problema para essa geração Z. E eu não sei se você vai concordar. Há muito tempo, nossa geração anterior, eu fiz uma pesquisa numa época que eu estava fazendo uma pós-graduação sobre isso. E aí eu fui procurar, assim, os meus avós, bisavós, né? Essa galera mais... Pô, como é que foi quando você descobriu que ia ser pai? Fiz só com os pais. 80% do discurso girava em torno assim, cara, eu fiquei preocupado, será que eu ia conseguir educar? Será que eu ia conseguir sustentar? Essa galera, ela trabalhou muito esse conceito. E muitos deles tiveram que se ausentar e trabalhar para poder bancar essa sustentação e deixar a cargo da mãe essa coisa da educação. E a mãe, mesmo esse pai fora, trabalhando para bancar a coisa toda, mal ou bem, a mãe fazia esse pai ser presente. No sentido, o pai tá lá na Patagônia, mas a mãe tá assim, olha, quando teu pai chegar, você vai ver, hein? E aí só aquilo ali já era o suficiente para aquela criança entender que existe um pai, que ele tem uma função, porque a mãe trazia isso para dividir a responsabilidade. E ela bancava ao lado dela, fazendo esse papel. E aí, vamos fazer a pergunta pra galera, da minha época, como é que é? Será que ele vai gostar de mim? Já é o outro pensamento, Será que ele vai me amar? Já é outra preocupação, né? Será que meu filho vai me amar? Gente, amor é uma construção. É uma opção. Mas você ama ou não. É aquele sentimento de não ser o suficiente pra nada. Mas por que ele tá preocupado em será que ele vai me amar? Porque ele tá tentando tamponar aquilo que pra ele entende como falta de amor. Eu não tive meu pai não olhou pra mim, não sei o quê, não sei o que. Que frustrou ele teve que se virar pra ser alguém, e agora que ele tem um filho, ele tá preocupado se vai ser amado ou não. Só que a gente tem um problema. Porque se esses pais estão preocupados se vão ser amados ou não, a criança também tá. Ela vai levar isso como uma preocupação real, ela, na sua formação natural, ela tá buscando ser vista, ser amada, ser acolhida, ser um objeto que representa alguma coisa. Agora, imagina, duas crianças, uma adulta e uma ainda no seu estágio natural, buscando serem amadas. Aí pode tudo, né? Não sei se você assistiu o filme que lançou faz um pouco tempo, chamado Thunderbolts, da Marvel. É a continuação dos Vingadores, que não são os Vingadores. Enfim, novos Vingadores. Eles têm uma construção de psicológica ali dentro muito legal. É um pai e uma filha que são heróis, mas que eles se afastam. E aí o pai não liga mais pra filha, a filha não procura mais o pai. Quando a filha decide procurar o pai, ela vai perguntar pra ele: por que você se afastou?
Aí ele fala, porque eu tinha medo que você não gostasse de mim, que você não me amava. Aí ela fala, eu me afastei porque você começou a se afastar. E porque eu estava infeliz. Os dois buscando a mesma coisa. Os dois buscando a mesma coisa. E esse filme, ele tem uma pegada muito legal sobre depressão, bipolaridade. Legal. Eu sou bipolar, né? Então, eu me vejo muito em alguns aspectos. Então, essa procura essa história que o pai estava sempre ali pra filha, mas com aquele aperto no peito, sabendo que não era talvez o suficiente. Por isso que ele não procurava ela. É. E hoje, o Rodrigo, ele fala uma coisa pro Arthur que é muito legal. O Arthur chegou outro dia da creche, né? Que ele apanhou do menininho. Ele apanhou do menininho. Aí o Arthur falou assim, eu acho que ninguém gosta de mim lá. Aí o Rodrigo olhou pra ele sério assim e falou assim, Arthur, põe uma coisa na cabecinha. Existem 2 pessoas que têm que te amar. E que te amam incondicionalmente. Seu pai e sua mãe. O resto é uma construção. Aí ele começou a entender. Ele começou a entender que tudo bem se ninguém gostar dele. Ele tá muito bem amparado. Ele tem um alicerce forte. E tá tudo bem. E ele começou a perceber isso. Que de alguma forma, ele também não vai gostar de algumas. Exatamente, mas precisa respeitá-las. Sim. Então ele entendeu. Do jeitinho dele, talvez mais simples. Mas olha que interessante, né? Um menino de 3 anos, né? Já preocupado que se parece não que vão alguém... gostar dele. É. Aí você pensa, meu Deus, será que eu como mãe? Aí eu começo a me questionar. Será que eu passei isso em alguma maneira, de algum jeito, que ele precisa ser aceito? Não, é um processo natural. Será que eu inconscientemente passei isso pra ele? Que ele precisa ser aceito, que ele precisa ser quisto, que ele precisa ser visto, que ele precisa ser amado? Você acha? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô me perguntando isso até agora. A necessidade de fazer do filho alguma coisa. Exato. E eu fico falando pra mim mesmo que o Rodrigo falou pro Arthur. Eu fico falando pra mim mesma. Únicas pessoas que precisam amar ele sou eu e o Rodrigo. Únicas pessoas que precisam amar ele sou eu e o Rodrigo. Eu não tô passando nada inconscientemente. Inevitável. A realidade é o seguinte: não existe receita de bolo. O que existe são construções. Então, nos processos de construções de laços sociais, a primeira base são vocês. E é por esse modelo é que ele vai levar isso para os laços sociais dele, dos amiguinhos, de todo mundo. Todo sujeito tem a necessidade de ser aceito. Todos. O grande problema é como que a gente faz isso e como que a gente se depara com essa diversidade, com a realidade de que essa fantasia ela não vai se concretizar exatamente da forma que a gente quer. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O que a gente precisa manter, o que você falou, o respeito. Pais que conseguem, assim como vocês estão fazendo, entender isso, construir isso com o filho, a probabilidade é de que haja uma maturação maior nas construções de laços sociais. Porque eles não vão se tornar fracos emocionalmente. Sabe? Aquela dependência. Porque no processo natural nós precisamos de alguém. Mas daí eu ter isso como uma necessidade, olha de novo. Ou seja, não vivo sem. Aí a gente tem um problema patológico. Não no sentido de uma doença específica, mas patos no sentido do sofrimento. Isso gera sofrimento. Isso gera um empobrecimento egóico. Eu sou a partir do outro. Isso é um fato. Eu sou a partir do outro mesmo. Nós somos... a nossa existência está condicionada ao desejo do outro. O Arthur, seu filho, ele está se tornando um sujeito a partir do desejo de quem? De vocês. Então, toda vez que ele vê vocês desejosos dele, ele tende sempre a atender essa necessidade que vocês estão colocando de desejo, a retribuir. Isso é tão forte na marcação da nossa vida que hoje eu tenho os meus 45 anos de idade. Se eu entrar no Uber e o cara não me der bom dia, cara... Você vai ficar chateado. É claro, eu dei bom dia pra ele. O mínimo que eu espero é o quê? Que ele também retribua. Então, olha pra onde a gente vai. Só que, tipo assim, beleza, eu vou ficar chateado, mas eu vou morrer por isso? Eu consigo agregar, eu consigo entender que talvez ele não esteja num dia bom. Que talvez seja do perfil dele não ter que falar bom dia.
E que tudo bem, isso é dele, não é meu. Eu tô satisfeito porque eu desejei bom dia pra ele. Se ele não me devolveu, isso não é um problema meu. Então, mas a gente... Agora, chegar nessa maturidade não é pra todo mundo. Tem pessoas que sofrem. Até a gente treinar a nossa mentalidade, que a gente tem que pensar dessa maneira pra não entrar em sofrimento, vai uns bons anos, né? Uns bons anos. Eu acho que, assim, é a busca por uma percepção de si. É o que a gente sempre fala. Para as nossas descobertas, pro autoconhecimento. Ser autossuficiente pra gente mesmo, né? Que não vai dar certo também. Não vai. Não vai porque... A gente tá sempre faltando alguma coisa. Isso. Tá sempre faltando alguma coisa. Eu acho que a coisa da maturidade psíquica é quando a gente se dá conta de que a gente vai ser atravessado por um monte de coisa. Que a gente nem se dá conta, nem sabe o que é. Existem certos atravessamentos que vão surgir na minha vida que eu ainda não sei, mas vão. E aí que tá o ponto-chave. É você saber continuar caminhando mesmo com esse monte de coisas faltando. Porque às vezes a gente coloca isso como uma muleta. Eu não vou fazer porque eu não tenho, porque eu não fiz. Eu não vou postar porque eu não tô com uma foto boa. É isso aí. Eu não vou postar um vídeo aqui, não vou fazer stories porque meu cabelo tá feio, eu tô sem maquiagem, eu tô desarrumada. É aquela busca por ser aceita, tá ali, buscando sempre ser aceita. Mas não vê que a pessoa que está te vendo online, ela pode te ver offline e você continua sendo você. Ou você vai se maquiar pra toda pessoa que você encontrar na rua. Será que precisa ser esse personagem o tempo inteiro? Exatamente. Para poder ser aceito. E aí entra a problemática da geração Z. A insubordinação, a incapacidade de agregar valores uns com os outros. Porque todo mundo quer ser alguma coisa, todo mundo quer ser autossuficiente. Então o meu chefe tá mandando o quê? Não gostei da forma que falou comigo. Ele não manda. Eu vou embora. Por isso que eles não param em trabalho nenhum. Gente. Mas se você começou agora, não quero ficar. Mas por que não quer ficar? Porque mandaram em mim e eu não gostei da forma que mandaram. Não querem viver o processo. Tem até um vídeo na internet muito legal, que depois eu vou procurar pra te mostrar. Nos anos, é um rapaz que mostra como que é ali a situação no trabalho, com pessoas te mandando fazer alguma coisa. Não mandando no sentido ruim, mas mandando porque realmente ali é o emprego, e um manda no outro, e você tem suas obrigações e ele tem as deles. O chefe, ele manda porque ele é obrigado a coordenar você a fazer alguma coisa. Tá ali pra isso. Tá ali pra isso. E você tá ali pra acatar e fazer. E se você for o acima de alguém, você vai mandar alguém abaixo de você também fazer. E isso é uma escadinha. Essa é a roda. Aí tem um vídeo que mostra como que era essa percepção. Quem trabalhava lá em 85, que quando o patrão mandava, ele, não, pode deixar, ia fazer. Aí mostra ali as personas de 2000, né? Quem já tava no auge da sua estabilidade ali, né? E indo trabalhar, quando a pessoa mandava, ele ficava ali meio assim, mas ia fazer do mesmo jeito. E agora, os adolescentes, os adultos de hoje, quando são mandados fazer algo, não gostam, se sentem inferiores, né? Se sentem manipulados, em vez de fazer, sai. Vai embora. Mas é um reflexo da família. É um reflexo do que foi em casa. É um reflexo da construção. Os limites não foram impostos. E você quer saber uma coisa? É da nossa natureza tentar romper os limites. Poucos de nós não fizemos essa tentativa. Eu nem sei se existe quem não fez. Eu não sei. Porque eu acho que é tão natural fazer isso. A tentativa de romper os limites. Desde bebê. Você vê quando a criança é um bebezinho, você fala assim, ela vai mexer numa coisa que não pode, você fala, aí não. Não mexe aí não. Ela assimila aquele tom. Não sei se ela consegue entender. Óbvio que ela não consegue entender a palavra não ainda. Ela não tem essa capacidade. Mas ela consegue entender a tonalidade da voz de que alguma coisa não tá te agradando. E como ela tá numa busca sempre de vou te agradar para eu ser agradado, porque o jogo da vida é esse. Ninguém faz nada. Nós somos super interesseiros. Ninguém faz nada que não venha a ter a ideia de obter uma satisfação. Então, quer dizer, quando essa criança volta lá,
ela volta olhando pra onde? Pra gente, Pro ponto que falou não. Aí ela vai lá e fica olhando pra ver o não é muito subjetivo, como que vai acontecer, né? como que vai reagir. Ou seja, ela não tá tentando ainda criar um diálogo, ela não tá tentando romper, e assim vai ao longo da vida. A gente não faz as coisas que vêm a desagradar os nossos pais, não é porque a gente não quer. É porque a gente quer agradar muito eles. Mas não é porque a gente quer agradar muito eles, é porque a gente quer continuar sendo visto como os modelos deles de perfeição. Isso é tão forte que tem pessoas que sofrem muito por isso. Que não conseguem nem se reconhecer. Porque o tempo inteiro não conseguiram alcançar a ideia desse olhar que eles estão buscando dos pais. Fazem, mas não se veem vistos. E aí, quando os pais vão, eles continuam carregando isso, mas interiormente. Pra ser aquela pessoa perfeita o tempo todo. O tempo todo. Alta performance. Aí volta lá, né? Volta do primeiro podcast que a gente gravou. Nossa, tem que dar certo. Por quê? Foi demais. Essa necessidade de ser visto, de ser reconhecido. Vamos voltar aqui? Menina, você... Então, olha só que interessante você traz aqui, ó. Quando olho para a clínica, né, vejo jovens exaustos antes mesmo de começarem. Não, você pergunta... Não, para tudo. A minha sobrinha, quando era pequena, a gente perguntava pra ela, o que você quer ser quando crescer? Adivinha que ela respondia? Aposentada. Ela tem uma ideia boa dos aposentados. Bem, o que rodeia ela tá muito bom, né? Ela via os avós ali cozinhando bolo, fazendo um negócio de boa, sem precisar ir trabalhar. O que você quer ser quando crescer? Aposentada. Já nasceu cansada, eu não tô querendo ser aposentada. Mas eu tenho um sobrinho hoje também que ele vive falando, eu tô cansado. Mas não é um cansaço físico, né? É um cansaço mental. É ali o tempo todo fazendo aqueles trilhões de sinapses que eles ficam cansados. Muito estímulo. O Arthur tem hora que quando a gente brinca muito, a gente interage muito, quando ele nem tá aprendendo algo, mas ele tá interagindo muito, e ele tá fazendo aquele trilhões de sinapses na cabeça dele, chega uma hora que eu olho pra ele no sofá, ele apagou. Ele desligou, porque ele tá cansado e ele nem trabalhou o dia inteiro. Então, essa população, essa geração Z, eles vivem cansados porque eles têm um monte de bombas caindo o tempo todo ao redor. É celular, é televisão, é filme, é série, é documentário, é o que o amigo tá falando daquela outra coisa que aconteceu. É um monte de informação. A nossa geração já é cansada de trabalhar. Você imagina a nossa geração que pegou a construção do computador, a entrada da internet, o celular na palma da mão. A gente ainda tá tentando lidar com tudo isso e ainda preocupado com o que vai ser depois, porque eu vou estar na velhice vivendo um turbilhão. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Como que eu vou? Eu pretendo não me aposentar cedo, né? Eu pretendo continuar trabalhando, eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço. Eu tô igual esse menininho, já aposentado. Se desse certo. Se desse certo, era que vou... Mas eu perdi as esperanças já. Então, né, eu não sei se eu vou aposentar. Como que vai ser o governo? Como que vai ser isso? Como que vai ser quando a gente envelhecer? A gente vai viver do quê? Porque eu acho que não vai ter mais essa aposentadoria de hoje em dia. Não, acho que isso aí, a tendência é... É acabar? Como que vai ser? Então eu vou ter que trabalhar. E como que eu, trabalhando na área do marketing ali, voltado pro Instagram, como que eu vou atender essa população Z? Eu tô pronta? Eu tô realmente ali capacitada? Eu tô passando tudo o que eu preciso passar para atender essa população e vender para ela os serviços dos meus clientes? Mas assim... Como que eu vou vender o seu serviço de psicanálise para esse adulto da geração Z? Olha, isso é um desafio, tá? E eu acho que você tem trabalhado bem isso comigo. A gente tem construído, né, essa questão. Porque a gente vem de implicação. Mas eles vão perceber que eles precisam dessa ajuda? Eles vão perceber, mas eles não vão querer. Por exemplo, quando eu dou aula, os alunos perguntam para mim assim: meu professor, e o mercado de trabalho para o psicanalista é rendável, é bom? Eu falei, nossa, maravilhoso. É promissor. Se a gente pegar a população e pensar que
o mal do século, já no século XX, já era depressão, já se falava disso. Já era depressão e ansiedade. Agora vai ser o quê? Né? Isso só tende a triplicar, né? Então, nós temos... E ainda fala com eles, olha, saiam às ruas, vão às filas dos bancos que ainda existem, os mercados, conversa com um com o outro, naturalmente vocês vão percebendo. Esse poderia ser meu analisando, esse aqui também, tá tudo aí. A grande questão é eles se perceberem e, além de se perceberem, buscar. Então, o psicanalista, naturalmente, ele é o último recurso. Ele te procura quando tudo tá dando errado e quando todas as tentativas já esgotaram. Já se esgotaram. Aí talvez a gente vá. Existe acho que já falei isso, o Contar Caligares, né? Ele fala disso, que o ideal do psicanalista é que nós somos um remédio que foi usado, um antibiótico foi usado e que foi guardado e que foi muito bom, mas que depois é descartado. Mas teve sua função. Eu acredito muito, de novo, na coisa do desnecessário, do analista desnecessário. O grande problema é esse sujeito acometido das suas dores psíquicas se colocar nesse lugar de buscar. Porque, imagina, o que é mais rápido? Eu quero me livrar disso rápido. É uma depressão? O que eu tenho que tomar? Para poder, como se fosse uma pílula naquela do vermelho e azul lá do... Como é que é o nome? Matrix. Cara, e aí? Vamos resolver isso? O que é? Quanto tempo leva? Eu estou com isso como que se eu fosse tomar alguma coisa, eu fosse me livrar disso. Mas na verdade eu não estou, eu sou. Você já parou pra pensar que essa pessoa ela vai ter que identificar que ela precisa de você? Que ela precisa conversar, ela precisa desabafar, ela precisa pôr pra fora até pra entender o que ela tá sentindo. Aí entra você. Aí entra eu comunicando e falando da dor. Mas será que essa exposição de tanta dor, porque hoje o marketing ele comunica pela dor. A dor vende, né? A dor vende. O medo vende. Mas isso não vai entrar naquele assunto imaginatório? Será que eu não vou imaginar que eu estou com essa dor? Isso é possível. Mas aí a gente tem uma outra questão, porque é um processo mais hipocondríaco. Eu preciso viver a partir da dor. A gente pode chamar exclusivo de um gozo mortífero. O que seria o gozo mortífero? Eu existo a partir do caos. Então, ó vida, ó céus. Se alguém vier com uma pílula mágica e resolver todos esses problemas, vai ser um desastre. Porque de que eu vou me queixar? Sabe a coisa da mãe? Não aguento vocês. E quando eu morrer, vocês só me dão trabalho. Quando eu morrer, você quer lá. Tá, tira tudo dela. Vê se ela não entra em pânico. Porque ela precisa daquele caos. A síndrome do ninho vazio. Precisa desse caos. Né? Eu já atendi muitas pessoas nessa condição. Homens, tá? O pai chegou para ser atendido porque ele foi se percebendo que a filha casou, o filho tá indo embora, e aí ele olha pra casa, a casa tá vazia. E aí ele, cara, cadê todo mundo? Eu tô aposentado. Aí a filha trouxe. Ele não vai nem pra praça jogar. Ele não quer. Ele não tá conseguindo lidar com essa tal liberdade. Com esse vazio, porque é um vazio. Essa liberdade pra ele não é uma liberdade. É um vazio. É um vácuo. Ele não tem mais com quem brigar. Essa é uma coisa que talvez a gente possa pensar como mais simples, mas a gente pode pensar de uma forma mais grave as situações de abusos, de lares, relacionamentos tóxicos, que a gente fica assim, gente, por que essa pessoa ainda tá... Por que eles estão juntos? Existe alguma coisa ali que prende? Que alimenta. Por que ainda tá preso naquilo? Porque ainda não tá enxergando o quanto existe após aquilo. De novo, Laís, nós ficamos buscando prazer o tempo inteiro. Essa pessoa que está presa a uma condição dessa, por incrível que pareça, ela ainda deslumbra alguma ideia de prazer. Na maioria das vezes, sabe o que eu escuto? Mas aí ele volta. E quando ele volta, ele é tão bom. Ele não é isso. Ele mudou, ele não vai ser mais assim. E é esse recortezinho que parece que é o combustível suficiente para
reacender a esperança de que, cara, vai dar certo. Ou o sujeito se culpabilizar numa relação de um perverso com um neurótico, provavelmente vai dar isso. O neurótico vai se condenar. Poxa, realmente, ele fez tudo isso, mas olha só o que eu fiz. E acaba sendo aquela síndrome de Estocolmo, né? E aí ele se coloca numa condição que fica preso ali, né? Isso é muito triste, né? A pessoa em si, ela fica repetindo. Mas o que ela tá repetindo? Ela tá procurando aquelas sinapses ali que dá uma sensaçãozinha de prazer e que ela busca o tempo todo alguma coisa boa e que por ela estar acostumada com aquele ambiente, ela fica ali. Ela não vai ousar um novo. Ela não vai ousar quebrar um ciclo, romper um casamento, romper com o filho. O filho também pode ser tóxico, mandar ele pra rua, mandar ele trabalhar. Então ela não rompe aquilo ali e fica andando em círculos. Laís, você acredita que nosso sofrimento psíquico ele tá pautado sobre um processo fantasístico? Eu acredito completamente. Não necessariamente aquilo aconteceu, mas nós acreditamos que tem acontecido e nós entendemos daquela forma, nos apegamos àquela forma e nutrimos nosso sofrimento em cima disso. E ponto. E tudo bem, isso não vai mudar nunca, tá? Isso não vai mudar nunca. Essa base é a base. Nós nascemos no caos. Então o que acontece? O processo de análise, ele vem implicar o sujeito a olhar para isso e gradativamente, talvez, a partir das percepções do que foi a vida, ele ter novas formas de compreender aquilo que foi. Vou te contar um caso. Eu tenho TDAH. E o Rodrigo, às vezes, a gente briga. A maioria das nossas brigas de um casamento de 22 anos é assim. Você sempre tá atrasada. Já tá bom, né? Que um casal que briga aos 22 anos tá valendo. Ruim é quando 22 anos não briga mais, aí dá até medo. Você sempre tá atrasada, você não se planeja, olha a hora, a gente sempre sai em cima da hora, por que você faz isso? Eu parei pra pensar que eu só funciono no caos. Eu só funciono quando eu tenho energia o suficiente dentro do meu cérebro para fazer aquilo na urgência e eu faço muito bem feito. Se eu tiver que planejar para fazer, parece que eu não tenho energia o suficiente para isso. Eu tenho que esperar chegar num ponto de explosão para eu ir atrás, para eu fazer. Por exemplo, vim pro podcast, né? Rodrigo falou para mim, que hora que você vai sair? Eu falei, não sei. Pronto. Instauramos ali um pré-guerra. Como que você não sabe? Você não se planejou? Você não pegou o roteiro? Você não fez o roteiro? Você não calculou? Você não estudou o roteiro? Que hora que você vai sair? Eu vou contratar o Rodrigo. Como que a gente vai chegar lá? A gente vai chegar antes? Você tem que conversar com o moço do podcast? Como que vai ser? A minha cabeça tava assim, ó. Eu nem tava ouvindo o que ele tava falando. Você já tava se organizando no meio daquele caos. Não tava me organizando. Eu fui começar a me organizar às 9h30. O podcast era 10. Eu só funciono no caos. Aí ele fica chateado porque ele pensa, nossa, ela só funciona na paz da pancadaria, da agitação. Mas não é. O meu cérebro funciona de uma maneira diferente. Os meus gatilhos mentais, eles precisam ser muito fortes para eu entrar em ação, para eu fazer alguma coisa. Do resto eu vou estar de boa, na minha confusão. Vou estar ali, ó, na paz. Então, a grande questão é o seguinte, isso te incomoda? Não, mas incomoda os outros. Incomoda quem tá ao redor. A pergunta não é se incomoda os outros. A pergunta é, isso te incomoda? Não. Porque eu sei... Então você fica incomodada pelo incômodo das pessoas. Exatamente. Porque a gente quer agradar o próximo. Olha ali, ó. De novo o ciclo sem fim. É exatamente isso. Eu quero fazer ele feliz, eu quero que ele esteja feliz, só que eu não consigo fazer as coisas antes. Eu não consigo. E eu sei que na minha excelência, na minha expertise, eu vou fazer tudo correndo e eu vou fazer tudo bem. Mas acho que isso corresponde bem à tua fala de que, de alguma forma, você vê ele como teu pai, né? O pai precisa cobrar, né? Também. Já chegamos num outro lugar. Olha a volta que deu. E o Leandro tá ali só... deixa o circo pegar fogo. Mas exatamente é isso, né? isso.
É exatamente isso. Eu sinto o prazer dele estar cuidando de mim. Mas também tem a parte do TDAH que eu só faço a coisa no caos. Só faço as coisas no Então, caos. mas aí que tá, olha só. Hoje a psiquiatria vai dar nome pra isso, que é o TDAH. Olha que coisa linda. Olha que coisa Então, linda. hoje encontramos um nome pra explicar isso. Pra nós, psicanalistas, essa é a sua forma de ser. De estar. De se perceber. De atender uma necessidade que você mesmo acabou de dizer qual é. Eu vou fazer tudo que eu tenho na minha obrigação a fazer. Só que eu vou fazer no meu tempo. Sim, você de alguma forma sempre vai deixar alguma coisa pra que seja cobrada. Pra que não é ser cobrada por qualquer um. Não, mas é tampar o buraco que falta. Ser cobrada. Exatamente. Exatamente. Então a questão não tá em ser cobrada, mas tá em me satisfazer a partir de uma falta. E aí é legal. Porque, olha o que eu falei no podcast passado, né? A mulher não ama o homem. Mas ela ama o amor do homem para com ela. Então, o cuidado, cara, quem é esse cara que tá olhando pra mim desse jeito, que tá cuidando de mim, que tá aqui preocupada com... que ele nem precisaria. Porque ele tem já a profissão dele, tem a vida dele. Mas, nossa, olha como é que ele cuida de mim, olha como é que ele olha pra mim. Não, mas olha que interessante. Mas olha que encheção de saco também. Porque eu também vou me queixar. Mas ele fala que pra ele isso não é um peso. Mas sabe por que não é um peso? Porque ele começou a trabalhar com 8 anos. Então, ele talvez não foi cuidado da maneira que uma criança precisa ser cuidada. Então, ele começou a trabalhar com os 8 anos. Talvez ele cuide um pouco a mais, além da obrigação, porque ele já tem as responsabilidades dele, né? Ele já tem o depósito, ele já tem a escola, ele já tem a responsabilidade dele. Ele cuida, talvez, para preencher o cuidado que ele não teve. Você está dizendo que ele te coloca, então, no lugar de filha mesmo? Talvez. Talvez eu induzi pela falta do meu pai. Uhum. E talvez ele se coloque na posição pela falta de cuidado. Não que ele não teve o cuidado na infância, tá? Uhum. Mas é que para o pai e para a mãe dele era tudo muito precoce, né? Era muito saudável ter o filho ali ajudando, né? Porque eles tinham um restaurante quando moravam no interior. Então ele ficava ali cuidando, lavando os copos, enchendo as garrafinhas de ketchup. Então ele trabalhava. Então é muito profundo, né? Então, mas aí que tá. Porque, por exemplo, o nosso olhar para essa situação é por exemplo, a gente vai num sinal do trânsito e vê aquela criança lá com o nariz escorrendo, descalça, vendendo balinha. Oh, meu Deus, essa criança tá fadada a fracasso, meu Deus. Não sei. Aí você tá com seu filho todo arrumadinho, bonitinho, no banco de trás e talvez ele olhe, caramba, tá chovendo, olha como é que aquele moleque tá brincando na chuva. Tem pulando percepções pro lado, diferentes. Você tá entendendo? Então, tipo assim... eu tive uma vida sofrida, que eu trabalhei e tal, não sei o quê. Hoje você tá falando isso, mas como é que foi na época? Porque as insatisfações vão existir. Mas o Rodrigo fala que isso pra ele não é uma insatisfação e nem uma tristeza. Porque isso forjou o que ele é hoje. E forjou um homem muito mais maduro psicologicamente. Ele fala isso. Ele fala que ele não leva como uma tristeza. Que ele estava lá com a família, de uma certa forma trabalhando, só que ele estava feliz. E quem olha de fora talvez pense como o menino do semáforo. É isso aí. Né? Agora, o que é esse olhar dos outros para essa situação? E como que esse olhar do outro me afeta? Essa aqui é a pergunta que a gente precisa pensar. Né? Exatamente. O que é o olhar, o que é a minha interpretação, o que é o olhar do outro para essa minha situação e como que eu respondo. Porque tudo na vida é isso. Nós estamos respondendo a eventos. Agora, de que forma que a gente responde? A gente responde com base nessa subjetividade, na forma pelo qual eu interpretei o que foi de bom ou de ruim. Exatamente. Que é uma construção fantasística. Por isso que parte do sofrimento, ele se dá com uma construção de algo que é fantasia. Outro dia eu tava recebendo visita na minha casa, né? E o Arthur fez aquelas bagunças. Ele espalhou todos os brinquedos pela casa inteira. E aí eu falei, pode catar todos os brinquedos, guarda, a gente vai tomar banho e vai dormir. Guarda todos os brinquedos. E depois você pega o paninho e limpa isso aqui que você sujou.
Eu tô escravizando meu filho ou eu tô ensinando ele a ser uma pessoa melhor? Mais organizada? Depende de quem tá olhando. Exatamente. Depende da interpretação do outro. Mas aí que tá. A gente precisa ter convicção daquilo que a gente tá fazendo. Não com base no que o outro tá interpretando. Porque sempre vai ter alguém pra te falar assim, nossa, que legal. E sempre vai ter alguém pra falar assim, que absurdo você fazer isso. Ai, coitado, você vai deixar ele guardar tudo isso sozinho? Ele é só uma criança. Exatamente. Né? Olha, acho que por hoje é só. Se deixar, a gente vai falar até de noite. Foi um prazer ter você aqui comigo, né? Uma companheira e tanta que a gente tá aí desenvolvendo um trabalho junto. Fica aí a recomendação, né? E eu quero suas considerações finais. Que consideração, João? Você é fantástico, cara. Você é fantástico. Eu falo que eu aprendo muito mais do que eu já estudei na minha vida trabalhando com vocês. Ah, que legal. Isso é bom, né? Muito bom. Então, beleza? Você que tá aí, que assistiu esse podcast, não esqueça de compartilhar, de deixar o like. Pelo amor de Deus, compartilha com comentar. Todo mundo, que é o meu trabalho. E comentar. Não importa se compartilhar positivamente ou negativamente, não tem problema. Comenta pra gente saber. O importante é você se pronunciar aí, tá bom? E até o próximo. Até.